Você como mestre já passou por isso? Um jogador da sua mesa vive um momento épico de revelação, explorando o passado do personagem, e o resto da mesa ficou assim, ó. Eles ficam olhando, esperando a vez deles. Nós como mestres conseguimos cadenciar o aspecto de explorar arcos individuais e ainda assim fazer com que os jogadores ajudem, participem e vivam esse momento é um desafio extremamente alto, concorda comigo? Mas existe um método usado em séries e filmes que te permite dar brilho a cada um dos heróis sem quebrar a sua narrativa principal. Eu sou o Mestre Nagikun e no vídeo de hoje vou te mostrar como transformar cada personagem no herói de sua própria história. Isso sem perder a coesão, sem deixar nenhum jogador de lado do seu grupo. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. A primeira coisa que você deve pensar é a jornada compartilhada, em que o todo deve vir antes da parte. Como assim? Antes de você pensar nos arcos individuais de cada um dos jogadores, explorando os backgrounds deles, defina o que é o coração da campanha. Qual é o grande tema que une todos os jogadores? É redenção? Liberdade? Sacrifício? Esse tipo de tema é o fio condutor da sua campanha, e cada um dos personagens dos jogadores será uma variação dentro da mesma. E por que isso funciona? Porque a mente humana funciona através de padrões. Quando o tom da sua campanha gira em torno de uma mesma ideia, redenção, liberdade, seja o que você estiver trabalhando, os jogadores vão entender que eles são apenas uma parte dessa grande engrenagem que você está montando, dessa história, dessa campanha que você está mestrando. Um exemplo aqui que você sentou com seus jogadores, fez aquela sessão 0 e vocês definiram juntos que o tema da sua campanha seria algo relativo à liberdade. O mago define que a liberdade dele é se libertar do passado. A ladina do grupo é se libertar da culpa que ela sente por algo que ela fez. Enquanto o guerreiro, ele busca superar a tirania de algo que ele fez ou de algo que ele viveu. Em Senhor dos Anéis, todos os personagens lutam contra a corrupção, mas cada um tem a sua maneira de lidar com isso. Quando você explorar a questão do arco pessoal dos jogadores, o jogador ou os jogadores que estão vivendo esse arco, eles devem aprender algo. Entenda que todo arco épico é uma transformação. O jogador acredita na fé, ele acredita na liberdade, ele acredita na redenção, ou mesmo ele acredita na vingança. Mas você coloca a história, você coloca a campanha de uma maneira que ele seja obrigado a confrontar esses ideais que ele colocou no começo da campanha. Lá na sessão 0, então, quando vocês forem conversar, você chama os jogadores individualmente e pergunta qual seria o grande defeito do personagem dele. Medo, orgulho, culpa, vaidade. Assim, você cria desafios para esse jogador ou para esses jogadores que desafiem exatamente isso. Um exemplo aqui então é que o grupo ele está numa cripta e lá eles acabam confrontando um determinado Lich. O Lich, após um discurso apaixonado, ele revela algo, obrigando o clérigo então a trabalhar com esse Lich. Mas ele é obrigado a trabalhar com esse Lich para salvar alguns inocentes, seja dentro da cripta ou no vilarejo próximo. O Zuko de Avatar ele busca honra, mas no fim das contas ele acaba descobrindo que essa honra vem de dentro. Assim o seu jogador se envolve emocionalmente, não só pelo combate, mas pela autodescoberta. Outra coisa que você pode aplicar para sua campanha RPG é o que os roteiristas chamam de pontos de intersecção. É quando as histórias de cada um dos jogadores, então os arcos individuais deles, acabam se encontrando e afetando a história principal dessa campanha. Assim você cria aquela sensação de que tudo está conectado no universo, que está tudo conectado nessa campanha que você está mestrando, e é onde as decisões dos jogadores têm uma consequência coletiva. O exemplo é que os jogadores acabam descobrindo que caçadores de recompensas estão atrás da ladina do grupo. Isso faz com que todos os jogadores desse grupo acabem pagando esse preço, seja para proteger ela ou seja para entregá-la no fim das contas. Em Game of Thrones, o erro de apenas um dos personagens acaba mudando o destino de todos. Assim, você faz com que cada arco pessoal acabe afetando a história principal. E o grupo de jogadores acaba sentindo que estão vivendo uma história única. Outra coisa que você trabalha é a chamada rotação de foco, em que você mostra que todos os seus jogadores terão seus momentos de brilhar, terão seus momentos de trabalhar seus arcos pessoais. Assim você faz com que cada jogador brilhe em determinado momento e a história continua fluindo de maneira natural. Você também mostra que cada um dos jogadores importa para a sua campanha. Isso evita aquela questão de favoritismo e a falta de engajamento dos seus jogadores. O grupo então ele está vivendo uma história e durante o arco da invasão a um determinado lugar, a um templo ou uma fortaleza, o foco desse arco é o guerreiro, vai trabalhar um pouco do arco pessoal dele. Quando você mudar o foco para uma questão mais investigativa, esse arco pessoal, esse arco que você está trabalhando, muda para o ladino ou a ladina. A série Stranger Things faz isso perfeitamente. Cada um dos personagens tem um momento de destaque dentro da trama principal. O segredo então é você dar o holofote sem apagar a luz dos outros. Como eu já falei em outros vídeos, você pode usar o vilão como uma espécie de conexão entre os BGs dos seus jogadores, uma espécie de conexão entre culpa, liberdade, redenção, seja o que for. Esse vilão então ele representa o oposto do que os heróis acreditam. Se os heróis acreditam em liberdade, talvez ele vai trabalhar com um conceito diferente. Se eles trabalham com redenção, ele vai trabalhar com vingança. E assim sucessivamente. A ideia desse vilão é que ele espelhe
os defeitos dos heróis. Assim, você faz com que cada jogador tenha um motivo pessoal para enfrentar esse vilão, fazendo o grupo inteiro compartilhar o mesmo vilão como o inimigo principal. Um exemplo, então, é que um grupo de jogadores, então, acaba descobrindo quem é o vilão principal. O mago acaba descobrindo que o vilão principal é nada mais nada menos que o antigo mestre dele. O ladino descobre que esse vilão, então, destruiu a vila natal dele, enquanto o paladino acredita que destruir esse vilão é a prova final de fé. O Thanos da Marvel é o elo que conecta todos os heróis, mesmo cada um tendo um motivo diferente para querer derrotá-lo. Fazer essa conexão dos jogadores com o vilão principal transforma essa batalha final contra esse vilão em algo emocional e não só épico. Quando você fechar o arco pessoal do jogador ou dos jogadores, façam que eles cresçam, que eles evoluem, que algo mude dentro deles ou externamente. Entenda que finalizar esse arco do jogador não é o fim da campanha, e sim é um ato de transformação do mesmo. Porque assim você faz com que o jogador sinta que algo mudou dentro dele, que ele evoluiu. Esse fim de arco, essa evolução gera uma questão de pertencimento e um crescimento narrativo do seu jogador. Um exemplo aqui é que existia um determinado guerreiro dentro do grupo de aventureiros. Quando ele saiu da vila natal dele, ele era odiado por todos. Mas após o seu arco de redenção, ele acaba retornando aquele vilarejo. E ao retornar ao vilarejo dele, então, ele agora é homenageado por todos aqueles que o temiam. Em The Witcher, seja filme, série ou jogos, o Geralt raramente acaba mudando o mundo. Mas o mundo, mas ações, mas tudo que ele vai vivendo vai mudando o personagem. São essas pequenas vitórias emocionais que fazem com que os jogadores então eles lembrem da sua campanha depois de anos, anos e anos. Você também cria uma espécie de linha invisível que conecta todos os jogadores. Essa linha invisível é a trama central que conecta todos os arcos. Mesmo quando cada um dos seus jogadores está vivendo aquele arco pessoal deles, há algo muito maior os unindo. Assim você cria uma ameaça, um mistério, uma profecia que só pode ser resolvida quando todos eles trabalharem em conjunto. Um exemplo aqui é que cada um dos jogadores então, após tempos e tempos de jornada, eles acabam descobrindo que eles sempre levaram cada um pedaço de um mapa, a dungeon final do vilão principal. No primeiro Vingadores, então, cada um dos heróis ele tem seu arco pessoal, mas é a invasão do Loki que faz com que todos se unam. O segredo é simples, você cria histórias pessoais profundas, mas sempre dentro de um destino compartilhado, sempre dentro da tua trama principal, que leva a algo ou a alguém. Arcos épicos não nascem de fichas prontas. Nascem daquela emoção compartilhada, nasce do que cada um dos jogadores viveu dentro da sua campanha, mesmo quando os arcos de cada um estavam sendo explorados. Quando cada um dos jogadores sente que sua história é importante, e ao mesmo tempo parte de algo muito, muito maior, o grupo inteiro brilha. Nós como mestres trabalhamos para transformar múltiplas histórias, múltiplas jornadas em algo extremamente épico, fazendo com que cada herói brilhe em determinado momento em seu arco pessoal ou mesmo na campanha principal. Agora eu quero saber de vocês, vocês já criaram esse arco épico para os seus jogadores? Como foi a reação deles? Eles gostaram? Se você já foi um jogador que viveu esse arco, deixe qual foi sua reação ao terminar esse arco. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!